Antônio Rossi, num disco voador, visitei outro planeta, civilizações do espaço visitando a Terra. A psicoterapia aplicada. Passamos a ingressar num grande parque onde se erguiam milhares de frondosas árvores cujos troncos e galhos eram de cor marrom claro e suas folhas apresentavam-se em um tom amarelo avermelhado, como se estivessem quase secas, tostadas pelo sol. As árvores profusamente floridas mostravam enormes corolas do tamanho de um prato, em cujo centro sobressaíam 4 alvíssimas pétalas ovaladas, dispostas em formato de cruz. Do seu seio repuntavam delgados e belíssimos pistilos. Tais árvores eram de variedades terapêuticas salutares, constituindo verdadeiros tônicos para a saúde. Suas emanações contribuíam ativamente para a cura e restabelecimento dos doentes, segundo me informou o inseparável Cicerone. Fiquei encantado ao ver surgirem pássaros, os quais displicentemente se achegavam a nós, sem demonstração de receio, e provinham de todos os lados, como se viessem nos recepcionar. Eles não eram dotados de asas, e sim de membranas ao lado do dorso. Podiam pular com natural simplicidade, sem nenhum esforço. Saltitavam, cobrindo distâncias de até 20 metros. Não possuíam penas, entretanto se diversificavam na cor. Sentiam-se satisfeitos com a nossa presença, emitiam notas e trinados que sibilavam aos meus ouvidos. Uns gorguejavam, claro e alegremente, proporcionando-nos agradável sensação e prazer em ouvi-los. Outros, como se com o seu trilhar muito semelhante aos nossos pássaros terrenos, se divertiam irrequietos, comprazendo-se em pular para o cimo das casas e destas para o chão. Com espantosa facilidade, caminhavam com desembaraçada rapidez, suas pernas muito semelhantes às nossas aves. Findavam em 3 dedos, 2 para frente e um terceiro, mais forte, tendidos para trás. Soube serem pássaros caseiros ou domésticos, vivendo pelas calçadas e também no interior das residências. Igualmente alimentados pelas substâncias vitamínicas em pé de igualdade com os demais cidadãos. Aliás, todos mantêm nos canteiros de suas casas recipientes adequados onde habitualmente depositam alimentos para eles, de porte nunca inferior aos nossos pombos caseiros. Possuem, aos que se vê, os mesmos hábitos destes, porque jamais sobem em árvores ou tampouco nos canteiros. Parecem possuir o instinto de não magoar as plantas ou flores, ao contrário dos nossos pássaros silvestres, não destroem ou picam a vegetação. Intimamente familiarizados com os homens, esses pássaros são queridos por todos e representam complementa a vida em comum dos habitantes daquela encantadora metrópole. Embora estejam quase sempre cantando em tonalidade alta, achei a tonalidade alta para os meus ouvidos. Entretanto, o seu cantar não incomoda nem se mistura com a música natural, permanentemente provinda do espaço. É necessário acrescentar serem dotados de dupla audição as criaturas daquele estranho orbe. Possuem uma espécie de ambiguidade auditiva que lhe permite ouvir ao mesmo tempo 2 músicas sem nenhum incômodo. Seria como se nós, os terrenos, assimilássemos sem qualquer confusão as palavras de 2 oradores falando simultaneamente. Continuamos a caminhar por entre as árvores e chegamos a um determinado ponto onde havia dezenas de mesinhas provindas dos visores de comunicação denominados fone e visão, rodeadas por 4 infalíveis baquetas individuais. Deixamos esta área para ingressar num enorme pátio, em cujo centro não tem uns 30 círculos formados por uma tenue camada de fumaça esbranquiçada. Retendo cada uma delas uma pessoa. Os mencionados círculos mediam uns 3 metros de diâmetro, com uns 5 de altura, e se igualavam a tubos de vidro transparentes, levemente embaçados, e constituíam verdadeiras cortinas redondas
muito próximo aos aludidos círculos de fumaça, espalhavam-se mais de 60 pilares de uns 8 metros de altura, em cujo topo se via um aparelho muito parecido com os nossos refletores de luz dos utilizados em nossos campos de esporte. A diferença era que, em substituição do vidro focal, tinha uma placa cheia de orifício. O que representa aqueles círculos são prisões? Perguntei. Não, afirmou meu interlocutor. Trata-se de doentes mentais encarnados, encerrados no interior destas câmeras circulares, formadas por raios gasosos, a fim de lhes dar tratamento adequado. Assim, sem magoá-los ou sequer interferir nos seus movimentos, propiciando-lhes salutar tratamento, valendo-nos de raio benéficos projetados pelos aparelhos dispostos nos altos das colunas que landeiam as câmaras. Sem interromper o assunto, prosseguiu explicando. Mediante um curioso sistema, são projetadas combinações salutares de elementos destinados à recuperação do paciente. Ao receber tão vigorosos impactos, eles sofrem efeitos peculiares que lhes produzem reações deveras inesperadas. Daí a razão destes infelizes debaterem, desejarem fugir, ameaçando romper a câmara com socos, pontos, pontapés e cabeçadas. Mas não seria melhor deixá-los presos imóveis do que conservá-los desse modo? Perguntei. Atalhei com certa descrição. Visto as reações atingidas, prontamente o cérebro dos doentes mistas se faz estarem desimpedidos em seus movimentos. Liberta os músculos e nervos para que o tratamento ao ferido não seja deficiente ou constrangedor. A paralisação compulsória dos membros atuando sobre o sistema nervoso circulatório acarreta transtornos de tal monte que reduz a eficácia do tratamento, mostrando-me sempre curioso e ansioso de saber a maneira pela qual aqueles doentes eram encerrados dentro das paredes gasosas. Recebi o Dr. Jaslan convite para segui-lo. Levou-me a uma espécie de coreto, onde rente ao chão. Havia um painel de controle com inúmeras alavancas e ao alto preso ao painel um ciclo do tamanho de um prato comum que muito se assemelhava a um enorme olho mágico. No centro desse coreto havia instalado uma das mesinhas com a respectiva paquete e visor de comunicações. Ao chegar o Dr. Jansley me apresentou ao operador de controle, dando-lhe a entender ao mesmo tempo qualquer coisa que não pude ficar sabendo. O fato é que tal encarregado dirigiu-se a mim e solicitou prestar atenção àquele prato mágico. Assim procedendo, vi perfeitamente bem visível todas aquelas câmaras de fumaça com os seus respectivos ocupantes. Depois o Dr. Jansley tomou o fone de visão sobre a mesinha e passou a fixar o olhar nele. Não tardando, surgiu dentro do olho mágico a cabeça de uma criatura e notei que o meu Cicerone lhe transmitia algo. Após rápida conversa, desapareceu o indivíduo focalizado e o doutor recolocou calmamente o fone de visão no seu devido lugar. Fiquei intrigado pelo fato de, apesar de haver fixado os olhos no médico, nada ter compreendido que transmitiam um ao outro pelo fone de visão, possivelmente conversado na linguagem visual utilizada entre eles, ou seja, o próprio idioma corrente lá do planeta. Enlaçando-me fraternalmente, o Dr. Jansley fez-me deixar o coreto em direção às câmaras sanatórias e em dado momento me disse: pare aqui, fique aí, parado, e vou encerrá-lo numa dessas câmaras. Não tenha receio, porque nada de anormal vai lhe suceder. Olhei em redor para ver se havia qualquer coisa de anormal e percebi no chão uma canaleta côncava de uns 2 centímetros que limitava um círculo repleto de pequenos orifícios. O médico afastou-se um pouco e olhou para o operador no interior do coreto, o qual movimentou uma alavanca do painel. Imediatamente, e de um só jacto, formou-se ao redor de mim uma nuvem transparente. No solo, embaixo dos meus pés, principiou a condensar-se uma nuvem com suficiente força para me elevar a uma altura de mais ou menos 1 palmo. Desta forma, repetidamente, tornei-me prisioneiro. Desandei a pisar aquela massa informe sobre os meus pés e senti como se comprimisse uma volumosa massa de algodão. Disse-ia que era algo gasoso, ao mesmo tempo dotado de consistência com determinado grau de expansão. Inquieto e não muito satisfeito, fui de encontro à parede que me circunscrevia e procurei de início rompê-la com as mãos, porém ela inexplicavelmente retomava sua posição primitiva.
do lado externo, o meu amigo olhava-me através da parede de nuvem e de lá transmitiu: tente fugir desse tubo de nuvens se for capaz. Procurei enfrentar com o corpo a parede flexível que se assemelhava a um lençol de borracha transparente e nada consegui. Debate, concentrei todas as minhas forças em determinado ponto, usando os recursos que dispunha para me livrar daquela excêntrica prisão. Suas paredes cediam com maior ou menor intensidade a compressão, porém retornava à posição inicial. Já estava ficando angustiado naquela condição de prisioneiro e não mais me contendo, gritei: não consigo me livrar daqui. Não há força que rompa isto. Com um alegre sorriso voltou-se o Dr. Jansley para o operador de controle. Naturalmente, em sua linguagem visual, solicitou fosse desfeita a minha prisão. Incontinente, senti aquela camada macia de nuvem ir se reduzindo debaixo dos meus pés e passei a descer como se estivesse no elevador. Quando esta sumiu por completo, senti os pés em solo firme. A parede que me rodeava desapareceu de relance, como se fosse sugada pelos orifícios da canaleta ou diluindo na própria atmosfera. Com receio, senti-me bem, mais à vontade, logo que me vi fora do cubículo nuvem. Você já estava apreensivo, não é assim? Perguntou. Aguarde-me por uns instantes aí. Foi o que me disse o Dr. Jansley ao me ver livre. Na verdade, naquela situação de prisioneiro, cheguei a pensar de maneira irrefletida. Desta vez caí na esparela. Com certeza, o Dr. Jansley captou o meu pensamento, o motivo pela qual inquiriu-me como citei. Enquanto ele se entretinha em conversação com o encarregado do controle, passei a transitar por entre as demais celas. Os seus ocupantes, alguns deles comodamente reinstalados sobre a maciez da nuvem que tomavam a configuração anatômica dos seus corpos, permaneciam aquietados, outros surpresos com a minha inesperada presença tomavam posições exóticas e até hilariantes. Demorei-me naquele exame, momentos houve em que tive ímpetos de rir ante certas atitudes por eles assumidas, apesar de sentir constrangimento pela sua triste condição, a qual me inspirava piedade profunda. Concluída a inspeção, acerquei-me do Dr. Jansley e indaguei: por que há tantos casos de loucura se aqui não há graves problemas da luta pela subsistência e outros tantos peculiares às condições políticas das instituições terrenas? Perguntei. Realmente, os casos de loucura advêm justamente pela forma oposta de condições de vida em nosso orbe. Como? Inquiri, presuroso por não haver compreendido sua assertiva. Logicamente, é por essa razão, observe, a nossa vida é muito calma. Não existindo nenhum dos problemas que afrontam os terrícolas e os envolve durante toda a existência. Muitas dessas criaturas que aqui nascem não estão convenientemente preparadas para enfrentar uma vida pacífica, plena de bondade, respeito e trabalho. Ainda não se integram na missão sublime do amor ao próximo e são aversas aos estudos elevados, o que é óbice ao seu estado psíquico. Obstinados, se entregam à sublevação, ferindo a ordem normal da vida, no cometimento desatinos seus atos de insanidade dentro de uma coletividade ordeira. Efetivamente, a mãe do trabalho da paz, da tranquilidade não encontram repetição ao ambiente, levando-os a pertinaz obsessão mental aguda. E para fazer-se compreensível, passou a citar uma comparação mais ou menos deste teor. Indubitavelmente, qualquer um de nós terminaria demente se nos víssemos na contingência que permanentemente devia ou trabalhar numa sala onde um aprendiz cantasse, tocasse piano, ao mesmo tempo em que procurasse regular o som de um rádio, e ainda em outro lado, um grupo de alegres crianças sem algazarra brincasse de pega-pega. A nostalgia da mansuetude para determinadas mentes se transforma em pertinaz acesso mental de obsessão que os induz a se revoltar contra tudo. É justamente o inverso do que sucede na Terra, onde criaturas, devido a um intenso borburinho das grandes metrópoles, fica com um sistema nervoso alterado ao ponto de praticar desatinos, e acenando na direção de um volitor parado mais à frente, pôs-me a mão sobre o ombro e fomos andando. Nesse inteirinho, meu companheiro predileto olhou-me. Você deve estar sentindo falta de alimentação. Vamos almoçar em minha casa? Perguntou. Alegre, aceitei e agradeci o convite, mesmo porque ia ter desejo de privar com outras pessoas e de conhecer a forma de alimentação daquele povo. Senti-me deveras contente e subimos para o interior do disco voador. Ali, presente, a princípio, nós nos elevamos vagarosamente. O Dr. Jansley fez um aparelho se estabilizar para voarmos à altura de uns 10 metros dos prédios, a uma velocidade de uns 40
de uns 40 quilômetros. O doutor parece não ter pressa, perguntei. O nosso tempo é enorme e dilatado, porém o espaço é, por assim dizer, infinito em relação aos nossos empreendimentos. Os nossos passos são progressivos, mas devemos ser cautelosos e seguros para alcançarmos o objetivo, sereno e firme em sua estabilidade e guia. Lentamente o vôlei estou navegando pelo vazio espaço, como se for um tapete mágico do conto das 1001 noites que se transladasse sem ruído, sem a mínima oscilação. Sob nossos pés, numa sequência interminável, desfilavam casas e através de suas cúpulas via as pessoas no seu interior, ocupando de seus mistérios fartamente coloridos pela diversidade de profissão das flores. Os canteiros se assemelhavam a encantados presépios floridos dos contos de fadas. Durante esse passeio tive a impressão de estarmos parados e que a cidade se deslocava sob nossas vistas, tal a estabilidade da aeronave. Vi inúmeras aves e pássaros pelas calçadas apostados sobre os edifícios. Quando lhe perguntei: aqui existe força armada constituída? Perguntei. Se um amigo deseja conhecer o nosso exército, lamento não lhe poder satisfazer à vontade, porque não dispõe de meios para fazê-lo. Mas qual é o motivo de tamanha preocupação? Atalhei com firmeza. Simplesmente pelo fato de não possuirmos força armada, respondeu-me sorrindo. O nosso povo prescinde de força armada ou de policiamento para dar cumprimento às suas leis. No que tange o pleno exercício do direito, ou resguarde da propriedade privada, até mesmo para a defesa das mulheres ou crianças, dispensamos as tão louvadas forças armadas dos terrícolas. Os que aqui habitam estão assaz imbuídos do senso de responsabilidade e de indispensável preparação para se conduzirem bem. Portanto, dispensam a coação. Então, quer dizer que não há perigo de uma guerra ou de um ataque? Perguntei. A palavra guerra sequer existe em nosso linguajar e o seu correspondente significado representa para nós um atentado às leis do Criador. A pureza e a espontaneidade de sentimentos domina a todos, excluindo os perigos dessa natureza cuja semente medra em cérebros doentios, nas condições daquele que o amigo visitou ainda há pouco. E não teme invasão provinda de outros mundos? Perguntei. Também não, respondendo com calma, frisou, a fim de serenar sua inquietação, aliás, muito própria da índole humana e que reflete a animosidade no meio em que você vive, assevero-lhe. Os mundos atrasados ou inferiores, enquanto assim permanecerem, não chegarão até aqui. Dos mundos superiores jamais tememos um ataque e só nos é dado receber elevados ensinamentos e proveitosas lições decorrentes do intercâmbio cultural. Se disso nos fizermos merecedores. Almoçando com o Dr. Jansley. Decorrido uns 10 minutinhos, desde que iniciamos o lento passeio sobre a cidade, na sequência de superveniência de panoramas uniformes, o meu cicerone companheiro acelerou e voltou. A visão foi minguando até a extinção dos seus detalhes, e ao imprimir maior velocidade ao aparelho, tudo tornou-se uma enorme mancha escura. Em tais condições viajamos provavelmente uns 4 minutos, quando lembrei-me de perguntar: diga-me, doutor, como se chama este planeta? Perguntei. Com sinceridade, afirmo que pouco adianta você saber o nome deste planeta para o qual foi trazido. E isso por uma razão muito simples. Qual? Inquiri, deveras interessado. Porque os terrícolas o desconhecem, ainda não o localizaram. Pouco importa saber o nome com a qual designamos em nossa linguagem. O essencial é, e útil seria se me fosse possível lhe dar o nome com a qual a ciência terrena ou a vossa astronomia o identificasse, a fim de facilitá-lo poder estabelecer um ponto preciso de referência para o seu raciocínio. Por circunstâncias diversas, os homens da Terra, refiro-me aos que se dedicam à astroscopia, ainda não o encontraram. Portanto, será inócuo mencionar o nome dado por nós. Assim se expressando, o Dr. Jansley manobrou alavancas do painel, fazendo o volitor descer verticalmente à porta de sua residência. Essa manobra ele a realizou com impecável perícia, que bem revelava a capacidade do arguto piloto. Sorrindo, acrescentou: chegamos. Descemos e ao nosso encontro vieram 3 alegres crianças, satisfeitas e sorridentes, para abraçar o Dr. Jansley. São meus filhos, exclamou, apontando sucessivamente. Chama-se Gerley, este é o mais novo, Pétreo, e este é Davara, disse sorrindo.
Procurei acariciar aquelas crianças da melhor maneira possível, porém estavam longe de possuir os mesmos sentimentos apurados que eles tinham em suas almas. À porta nos aguardavam outras 3 pessoas. Davaná, esposo do Dr. Jansley, e seus progenitores, que se chamavam Papai Lejo e Mamãe Anauá. Procedidos às apresentações de praxe, fui conduzido para o interior da residência. Sentamos confortavelmente à mesa. A mesa estava devidamente posta, isto é, já guarnecida por 12 recipientes grandes, contendo líquidos e com apenas 2 cálices. O anfitrião, olhando para mim, apontou para 8 dos vasos menores e esclareceu: estes 8 são alimentos e aqueles 4 são bebidas. Siga minhas instruções. Coloque o alimento na boca, que eu saborei, devendo comprimir com a língua no céu da boca de 10 a 15 vezes, até ser diluído para se transformar em suco. Não faça cerimônia, sirva-se à vontade do líquido cuja cor mais lhe apetecer. Assim dizendo, passou-me um dos cálices, que para mim deveria substituir o novo prato comum, do qual deveria me utilizar durante o almoço. Atento à sua recomendação, primeiramente servindo de um líquido de cor rosa que estava mais ao meu alcance. Provei-o e realmente achei muito gostoso, de paladar delicado e suave, de ser saboreado. O atento Dr. Jansley me observava com uma expressão afável, esboçando um sorriso indagativo, como a dizer: que tal a nossa alimentação? Perguntava. Valendo-me de sua boa disposição, atrevi-me a indagar do motivo pela qual aquela mesa inteiriça era de enormes proporções, cerca de uns 18 metros de diâmetro, quando na verdade apenas a sua periferia era usada. Ainda acrescentei: esta mesa não deveria ser menor? Perguntei. Por que não deixaram em seu centro um espaço circular vago para que gastasse menos material? Perguntei. A sua ideia é louvável, porém não pode ter aplicação no nosso caso, visto que a sua conformação e tamanho atende outros imperativos. Uma das funções é precisamente receber e refletir os raios gógicos, iluminando o ambiente. Ele substitui vantajosamente o complicado sistema de iluminação adotado no vosso mundo. Raios gógicos? Perguntei, repeti instintivamente. Trata-se de uma denominação nossa, designativa de uma certa espécie de força projetada. Sei que nada compreendeu, porém suas palavras denotam grande surpresa por lhe haver revelado um nome jamais ouvido. A mesma atitude você teria se lhe revelasse o nome que damos a este nosso planeta. No entanto, quando visitarmos as oficinas dos discos voadores, farlei uma pequena demonstração do que sejam os raios gógicos. Voltei o ensejo de lhe dar uma ideia dessa magnífica força utilizada aqui, ainda desconhecido no seu mundo, agradecendo tão preciosos esclarecimentos. Solicitei permissão para fazer algumas perguntas, desde que não me tornasse importuno e me fosse dado serem respondidas. Faça quantas perguntas desejar e procurarei respondê-las, esclarecendo e informando dentro das possibilidades relativas ao planeta Terra. Advirto de que serei forçado a cingir-me ao meio ambiente que vocês criou, limitando-me a utilizar suas próprias imagens e concepções para fazê-lo compreender. Do contrário, seria discorrer um terreno estéril com a inoperante aplicação de termos e concepções particularmente nossas que você estaria longe de assimilar. De pleno acordo, disse eu. Agora queria que me explicasse por que os discos voadores só descem em lugares ermos e não nos centros populosos. Pergunta. É porque prevemos consequências danosas à descida de um voo em grande metrópole. Basta-lhe esta comparação. Se detonássemos uma bomba de efeito moral no interior de um emaranhado espinheiral, onde vivessem bandos de passarinhos, poderia você avaliar a extensão do pânico? Pergunta. O resultado seria mortes, ferimentos, correrias, sustos. É o que fatalmente ocorreria na Terra se caso descêssemos em lugares densamente populosos. E por que foi escolhido para visitar este planeta não um cientista? Perguntou. No caso, não se trata propriamente de uma escolha, mas de uma feliz oportunidade sua. Você instintivamente aproximou-se do local em que, naquele momento, nós nos encontrávamos na excursão à Terra. Casualmente estava só e reunia condições físicas perfeitas, indispensáveis à viagem, então resolvemos convidá-lo.
Foi o que sucedeu, iniciando-se assim um intercâmbio que possivelmente será incrementado. No entanto, afirme-lhe, agora, se você fosse um cientista imbuído em idênticas condições, não duvidaríamos convidá-lo a realizar este passeio. Mas a vinda de um cientista não lhe proporcionaria desejo para a aquisição de conhecimentos que o habilitasse a melhor a vida dos povos terrenos? Pergunta. Acrescentei, muito interessado na resposta. Revelando certa expressão de dúvida, falou-me mais ou menos o que se segue. Ensinam vossos compêndios geológicos que o bloco terráqueo se transmudou em diferentes eras. A era paleozoica ou primária, a mesozoica ou secundária, a era cenozoica ou terciária. Também a evolução da ciência humana, no que concerne à época de sua criação, se caracterizou em fases denominadas Idade da Pedra, da Pedra Lascada, do Bronze, do Ferro, do Aço, da Eletricidade Eletrônica, estando no momento vivendo nos primórdios da Era Atômica. Fenômenos análogos decorrem neste orbe, onde presentemente nos encontramos em fase evolutiva, muito além da atômica era propriamente dita que a vossa humanidade principia a vislumbrar. Essas citações foram feitas com o objetivo de demonstrar que pouco ou quase nada adiantaria se colocar um erudito da Era do Ferro face aos complexos problemas da Era Atômica, visto esta se encontrar muito mais avançada. Demandaria-se transmitisse a esse erudito longos e integrais conhecimentos das evoluções processuais, bem como lhe fornecer os meios adequados para poder agir em seu meio. Ora, a vinda de um cientista em seu lugar para ser proveitosa, muito dependeria das lições que lhe ministrássemos, porque uma visita de horas realizadas por um dos vossos renomados homens da ciência terrena, como a que o irmão realiza, pouco adiantaria no sentido que alude. Espero que seja lícito admitir com sinceridade a existência de um lapso muito grande entre a atual evolução da ciência terrena e a nossa. Não considero presunção afirmar a existência das sensíveis diferenças tão profundas que um cientista terreno aqui ficaria apático, sem atinar com a razão das coisas. Equivaleria exibir ao aluno primário que, com dificuldades, maneja as 4 operações complicadíssimos, cálculos infinitesimais para as quais olaria apático, sem nada entender. No entanto, demanda considerar que se ministrássemos determinados conhecimentos a um cientista do vosso mundo, na certeza, ficaria apto a introduzir modificações benéficas na vida dos povos da Terra, porém a obstância está na própria índole humana, em cuja mente predomina a ambição, periclitando os beneficiados ante a possibilidade de se deixarem embair por pretenso orgulho no entendimento de interesses pessoais, a fim de procurarem o domínio dos demais povos, e aduzindo, acrescentou: é lei natural que a evolução científica seja correlatada ao aprimoramento evolutivo do espírito. A dissonância desta lei tem trazido eternas guerras fratricidas à vossa humanidade, criando a luta pela sobrevivência na instituição de uma centena de outros problemas insolúveis que acarretam ao nosso homotipo acerbas aflições e sofrimentos. Enquanto na dissertação de tão profundos ensinamentos se fazia um hiato, olhei para o meu cálice e vi que não havia sido retido resíduo algum ao tomar qualquer líquido, café, seja leite. Ao tomar qualquer líquido, seja café, leite, vinho ou cerveja, sempre ficam resíduos nas paredes ou no fundo do copo, xícara ou vasilha equivalente. Lá isso não acontecia, o líquido vitaminoso servido não aderia ao cálice, não deixando sinais ou manchas, lembrava uma bola de estanho derretido que escorre sem deixar vestígios. Foi daí que percebi a razão pela qual me deram apenas um cálice para utilizar-me de tantos alimentos. O líquido escorria sem contato, sem deixar restos ou reter o sabor e cheiro. Dispensam a lavagem como água, pois, mantendo-se os recipientes limpos, ficam aptos a ser de novo utilizados. Não bastante ser água 100% útil para nós, ela não tem finalidades para aquele povo. Diverge a constituição do orbe, composto inteiramente de terra e não formado como o nosso, onde predomina a água e onde a predominância da água é da ordem de 75%. A esta altura, o doutor, que se transformara em meu hospedeiro, solicitou a senhora Vanan mais uma cálice, pondo-me ao meu lado.
Apontou para outro recipiente. Este é trigo liquefeito, ou seja, pão em vitaminas. Sei que vocês apreciam muito esse alimento. Nós costumamos misturá-lo com qualquer outra substância. Veja o cálice, contém as mesmas proteínas da carne misturada com pão. Realmente aquela mistura era de cor diferente do meu cálice e fiz o mesmo. Passei, pois, ingerir carne com pão e achei deliciosa a mistura, como se fora um prato preparado por autêntico mestre Cuca. O Dr. Jansler indicou outro recipiente e foi mencionando: isto é ovo, este é couve-flor, aquele é arroz. O da minha esquerda é o alimento base do nosso planeta, extraído de uma fruta que contém vitaminas inexistentes na Terra. Experimente e veja quanto é saboroso. Provei então daquela vitamina extra especial e achei saborosa. Estava já bem alimentado e, no entanto, não tinha um estômago cheio, sentindo-me capaz de comer muito mais. A ingestão daqueles insignificantes gramas de alimento não me dava a impressão de haver participado de um lauto banquete, mas realmente era o que acontecia. Lembrando-me de palestras anteriores, indaguei dos motivos pela quais existe o revezamento no trabalho, ao que o meu hospedeiro explicou. Não podemos considerar cidadão completo aquele que não tiver conhecimento de muitas realizações em todos os setores da nossa vida. Ademais, o nosso objetivo é o de favorecer e ajudar desinteressadamente o nosso semelhante. Somente esta prática, aliada à bondade, fará pendurar e incrementar a paz e o progresso da nossa humanidade, trazendo-nos o fortalecimento do amor pela ação do desinteresse. Pelos conceitos que me revelou, chego à conclusão: nunca a minha gente poderá chegar até aqui por seus próprios meios? Pergunta. Nunca é uma afirmativa inaceitável, mas daqui a muitos anos vocês o farão. Vocês o farão. Por enquanto, sequer descobriram o material próprio, assaz resistente, incapaz de ser desintegrado pela atmosfera. Nunca é uma afirmativa inaceitável, mas daqui a muitos anos vocês o farão. Por enquanto, sequer descobrir um material próprio, assaz resistente, incapaz de ser desintegrado pela atmosfera, bem como as leis concernentes à libertação da energia gravitacional. Mas existe no meu planeta esse material? Perguntei. Perfeitamente, mas buscam-no em polo oposto. Persistem em pesquisar material duro de alta resistência quando deveriam buscá-lo dentre os materiais flexíveis e sutis extremos. Demandaria também se aplicasse ao estudo de forças magnéticas e das leis que regem o magnetismo. O suficiente conhecimento destas leis lhe abriria vasto campo para a solução de obstáculos que lhe oferecem o átomo, a eletricidade e ainda outros fenômenos físicos não bem definidos. Sendo a energia magnética força universal, entrosada em todos os elementos da vida, como podem sair do terreno das dificuldades, transpor sérios empecilhos que se derivam dessa mesma força? Pergunta. Sequer definem a eletricidade e muito menos o magnetismo, que são forças interdependentes. É óbvio que a sua humanidade se limita a concepcionar no vácuo e nele procurar erguer consistentes bases. Daí as prementes dificuldades, os inúmeros óbices e anos de pesquisas infrutíferas que redundam em constante fracasso. É, em suma, a resenha de que lhes tem sucedido. Então o material do disco é flexível? Perguntei. Quando apanhamos em seu mundo, qual era o formato do nosso volitor? Retrucou o Dr. Jansler. Perguntou. Era mais ou menos de formato de uma guarita. Isso se explica que, quando pousado, tem uma forma e viajando em alta velocidade adquiriu o aparelho o formato de um disco achatado. Aliás, visto e constatado por milhares de seus concidadãos. E que material é esse, doutor? Perguntei. Trata-se de um material que difere muito dos quantos são utilizados pelos terrícolas, entrando em sua composição um único elemento já conhecido, denominado fósforo. Mas o fósforo é inflamável, acrescentei. Meu amigo, os volitores são acionados por energia adquirida do cosmos.
em combinação com elementos do próprio material em sua contextura, aliada a princípios ignotos de vossa ciência. Está satisfeito com a explicação? Perguntou. Estou satisfeitíssimo, declarei. Peço desculpar a minha intensa curiosidade, mas sei que não mereço tanta consideração em receber pormenores sobre o funcionamento e composição dos discos voadores, afirmei com desusado ênfase. Gostaria imenso de lhe explicar tudo pormenorizadamente, contudo, não é permitido. Permita-me lembrar ao amigo que está recebendo alta deferência em ser trazido até aqui, e nós, como os terrícolas, possuímos também os nossos mandamentos que não nos é dado transgredir. Em todo caso, vou lhe adiantar algo sobre o assunto. E começou a dissertar sobre o assunto, cuja reprodução procuro fazer dentro das minhas possibilidades. O material flexível utilizado em nosso volitor é altamente poroso. O volitor, quando parado, os seus poros se fecham e adquirem uma conformação que se altera em vertiginosa velocidade. Neste segundo estado, dilatam-se os poros para receber energia auxiliar. O volitor é formado por uma capa porosa e flexível que gira sobre si mesmo e vai se achatando quanto maior for a sua rotação. A energia auxiliar exterior se regulamenta pelo diâmetro dos poros e maior será o impulso do volitor quanto mais for a energia recebida. É evidente que essa dilatação tem limite a fim de não se processar o seu esfacelamento. O disco não possui motor e tudo nele transcorre silenciosamente dentro do seu bojo, onde viajamos comodamente. Controlamos com singelo mecanismo não só a direção desejada, como a respectiva velocidade. Então os eixos entre o bojo e a capa devem ser potentes? Perguntei. Engano seu, não existe eixos e tudo gira dentro dos princípios magnéticos dos mundos que, não possuindo eixos, estão sempre girando no espaço. É um plágio da engenharia sideral, uma espécie de miniatura dessa suprema maravilha que rege os sistemas celestes. Desta vez dou-me por satisfeito. Estou contentíssimo pela sua paciência e amabilidade. Muito obrigado, disse essas palavras pressionado por verdadeira emoção. Estávamos findando o almoço quando o meu ilustre amigo mostrou-me outros recipientes, afirmando: isto é cevada, este é vinho e os outros dois são bebidas que não existem lá na terra. Passei a experimentar as bebidas e, francamente, não apreciei o seu paladar. Tinha um acentuado, indefinível gosto de doce, aguado que não sei explicar. Uma delas era forte como Fernet, porém de sabor diferente. O vinho não possuía o paladar dos nossos. E talvez deva-se isso ao fato de não conter a mínima dose de álcool. Apesar de entretido na palestra, notava as demais membros da família a me observar com singular curiosidade, analisando-me talvez dentro de suas concepções íntimas. Para eles não passava despercebido o menor gesto meu ou as minhas mínimas expressões, pois maneavam constantemente a cabeça em sentido aprovatório. Pedindo permissão, levantou-se o Dr. Jansen para buscar na prateleira 4 recipientes, trazendo 2 de cada vez, colocando-os sobre a mesa e dirigindo-se a mim, disse: você vai provar nossas sobremesas, feitas com néctar das frutas, tenho a certeza de que vai apreciá-las. Tomando um daqueles recipientes, gentilmente, ofertei ao Dr. Jansen, que aceitou. A seguinte, o meu cálice provei espantosamente, senti o sabor de um delicioso mamão, assim como laranja, abacaxi e abacate. Estou satisfeitíssimo, com certeza, por 3 dias não precisarei tomar qualquer outro alimento. Fiz esta afirmativa ante a insistência com que me ofertavam, convidando-me a repetir a sobremesa outra vez. Levantou-se o Dr. Jansen e diretamente me ofertou outro cálice contendo um líquido escuro, dizendo: quero que você tome isto. Doutor, desculpe, mas estou satisfeito e permita-me não aceitar mais nada. Retruquei com moderação. Voltou a insistir, instando-me a tomar aquele líquido. Ante ao seu pedido para não me mostrar descortês, agradeci aceitando, qual não foi, porém, a minha surpresa ao sentir na boca o nosso gostíssimo, insubstituível cafezinho. Tão admirado fiquei, não me contendo, exclamar: quanta gentileza, doutor, sei que vocês não dispensam o cafezinho após as refeições, de outra forma o seu almoço não ficaria completo.
Nós não nós não costumamos tomar café, mas usamos uma outra fruta que substitui com real vantagem. Em substâncias vitamínicas, o café que está soberano é um composto químico especialmente preparado para lhe causar esta agradável surpresa. Assim se expressando, estendeu minha mão e efusivamente apertei num gesto de sincera gratidão, ao qual ele aduziu. Perceba a sinceridade do seu agradecimento e nos sensibilizamos mais em guardar a recordação de um efetivo aperto de mão que um saco abarrotado de riquezas, enumerando aos familiares do Dr. Janslin todos os meus mais afáveis agradecimentos pelo trato e tão gentil hospedagem. Despedi-me comovido. Ao sairmos, seguindo pelos presentes, não deixei de elogiar o lauto almoço, até o instante que o Dr. Janslin se despedir dos seus pais, esposa e filhos, caminhavam na ampla calçada daquela residência em direção ao Volitor estacionado. E apesar de haver comido como um gastrônomo, não senti o menor peso no estômago. Agora, no meu íntimo, outra interrogação se agigantava. Como podem conhecer tantas particularidades ao nosso respeito? Perguntava. Procedem como se tivessem convivido conosco. Capítulo 10, no campo da pedagogia. Vou levá-lo a visitar nossas escolas, onde se ministram as primeiras lições. Falou-me o incansável companheiro. Tomamos o Volitor e, após uma longa travessia, em cujo percurso nada me foi dado a observar, visto o Volitor se transladar em alta velocidade, chegamos a outra parte daquela imensa metrópole. Creio que do lado oposto às instalações hospitalares, descemos. Durante esse tempo permaneci pensativo e cheguei a morder a mão para me assegurar se de fato eu estava vivo ou se era vítima de um sonho muito nítido. Cheguei mesmo a pensar, será que eu morri e disto não estou certo? Tal era o desenrolar dos imprevistos acontecimentos que vinham de presenciar. Estive, na verdade, a ponto de duvidar de mim mesmo, e assim por várias vezes me examinava e mordia o próprio dedo para me certificar da realidade. No entanto, sentia-me vivo, pleno de saúde, bem alimentado pelo opíparo almoço que acabava de me ser ofertado em casa do Dr. Janslin, em companhia dos seus familiares. O que tanto o impressionou e o que levou a ficar pensativo? Perguntava. Transmitiu-lhe o Dr. Janslin após me haver fitado demoradamente. Sacudido de súbito por esta indagação, procurei me reajustar por perceber que ele havia perscrutado o meu pensamento. Assim resolvi me desabafar. Deveras estou cismada por não atinar a razão pela qual conhece tantas miudências a respeito de nossa vida íntima no planeta Terra, pois o Senhor chegou a me ofertar um delicioso café. Primeiramente, evite me chamar de Senhor, trate-me por irmão, disse o médico. Depois, para desanuviar a inquietação que me assediava, a mente principiou a tecer algumas considerações cujo teor procurei reproduzir. Meu irmão, disse ele, possuímos uma aparelhagem assaz eficiente de captação sensível que nos permite ver, ouvir e observar amplamente o sistema de vida dos terrícolas. Você ignora a nossa possibilidade de conhecer e interpretar até as formas, pensamentos emitidas pelo nosso próprio homotipo. Pode crer, de longa data, efetuamos excursões ao seu planeta, onde colhemos material abundante para estudos, quer no reino mineral, vegetal ou animal. Costumamos aportar demoradamente na Terra e devido lá fazemos estudos complementares que se estendem aos animais de grande porte. Procedemos a pormenorizados estudos dos acidentes geográficos do globo terrestre, inclusive de sua constituição oceanográfica, ocupando-se também da sua vastíssima fauna e flora. Analisamos a composição de sua atmosfera em variadas altitudes e a densidade das várias camadas que cercam vosso orbe. Enfim, dentro das nossas possibilidades, enquadrinhamos toda a cosmografia terrena nos seus mais variados setores. Ademais, mantemos instalados sobre o vosso globo, de maneira direcional, verdadeiras estações transitórias dotadas de aparelhagem conveniente, que nos permite captar as imagens e projetá-las em nosso salão de estudo, onde equipes especializadas se encarregam de acompanhar passo a passo todas as atividades científicas dos seus países mais adiantados. Não tenha dúvidas, meu amigo, que as nossas possibilidades de conhecer e saber
O que passa no vosso mundo são vastíssimas. Assim alongamos as nossas observações aos hábitos, formas de vida, conceitos, preconceitos da humanidade que o habita. Pois chegamos a sintetizar as raças e os povos nos seus demarcantes usos e costumes, dentro do palpitante assunto classificado de modernismo. Assevera-lhe que temos obtido continuamente publicações, revistas, jornais e livros de toda a natureza, procedentes das mais variadas regiões do vosso globo. Isso acontece às vezes em circunstâncias fortuitas, outras porque procuramos tirar partido da condição momentânea de incidentes ou fatos acidentais, que nos permitam aproveitar o ensejo. É evidente que evitamos ocasionar prejuízo a quem quer que seja, sendo o nosso único objetivo o bem comum futuro. Podemos a qualquer momento captar suas transmissões radiofônicas, inclusive as projeções que televisionam em todo o orbe, e prazerosamente muitas vezes nos divertimos em assistir os seus jogos esportivos, comícios políticos, exposições de várias naturezas, festas comemorativas, suas competições aquáticas, automobilísticas e outras lá realizadas. De determinados acidentes casuais da vida humana, procuramos tirar proveitosos ensinamentos para o nosso povo, evidenciando-lhes os seus erros e suas naturais consequências como decorrência dos fatos sucedidos. Extraímos na análise útil e aproveitável, sintetizando o que de ruim se deve excluir. Essas magníficas ilações têm o princípio e salutar fito de robustecer a nossa fé, tomando-nos mais gratos ao Criador por nos vermos colocados em um mundo pacífico, pleno de quietude e amor, quando há outras criaturas postas em um mundo maravilhoso, pleno de encantamentos, e apesar de esclarecidas, o aviltam modus faciendi com suas próprias ações na difusão da maldade no ouvido de que lá se encontram temporariamente, sem a dádiva, sem a devida gratidão para com Deus. Os homens violentam a suprema bondade que os assiste em sua eterna benemerência em todos os instantes da vida, para se tornarem vaidosos e trabiliários e opulentos, quando constituídos em sociedade, Estado-nação. Mas isto é verdadeiramente assombroso, foi a minha exclamação. E nesse mês de apazão, continuava o meu interlocutor a expender suas considerações, que se resumem desta forma: a Terra não se encontrando nas condições dos mundos subdesenvolvidos, mas no estado de mundo esclarecido, onde seus componentes já definem claramente o bem e o mal, equipara-se a um perigoso delinquente que, conciso, infringe as leis e, como tal, precisa ser permanentemente vigiado para não constituir possível perigo. Em síntese, as atividades de seus manadores alimentam um caldeirão em ebulição, onde as paixões se fermentam na ânsia da riqueza, do domínio das outras tendências inferiores, ao ponto de não pouparem sequer os próprios semelhantes para a integral satisfação de seus apetites, utilizando-se das descobertas científicas para engendrar destruição. E sabemos não titubearão provocar maiores males na fúria insana de se sobrepujarem, afetando assim a economia de outros planetas que lhes são vizinhos. Fez uma prolongada pausa e finalizou: eis porque conhecemos um pouco da vossa vida intestina e aduziu. Esqueçamos isso, não se apoquete. Caro irmão, vamos à nossa visita, visto o seu tempo está se tornando escasso. Isto posto, colocou-se bem à minha frente e, pondo as mãos sobre os meus ombros, ordenou-me que movimentasse os olhos ora para baixo, ora para cima, de um lado para outro e vice-versa. Por uns minutos submeteu-me a um exame e tomou meu pulso. Longos instantes ficou me auscultando e depois disse: você está resistindo satisfatoriamente. Encantado com as magníficas preleções do Dr. Jansley, estupefato com tudo que me rodeava, interessava-me de imediato conhecer, mas esse estranho mundo, pouca importância atribuindo ao meu estado de saúde, sentia-me bem e não punha em dúvida o meu excelente estado físico, ao par de uma ótima disposição. Findo esse perfunctório exame, o Dr. Jansley passou a esclarecer: estamos na zona leste da cidade, no fim das avenidas por onde trafegam os volitores. Nesta área se localizam os campos de culto, as escolas
e os esportes, à medida que íamos andando, passou a referir-se aos campos de culto onde se pratica a religião, a quem tem por base 3 pontos fundamentais. Primeiro, profundo respeito a Deus e a sua criação. Segundo, prática efetiva e contínua dos seus ensinamentos. Terceiro, estudo no sentido de ampliar os conhecimentos relativos ao universo. E alongando suas considerações, finalizou com o seguinte conceito: quanto maior é o nosso conhecimento sobre o universo, tanto mais percebemos e sentimos a bondade, a grandeza e o poder infinitos de Deus. Nos campos de culto, há cerca de uns 40 grandes abrigos de tipo estandarte, isto é, arredondados, sem paredes laterais, cujos telhados em forma convexa, voltados para cima, são sustentados por colunas dispostas em simetria. Os abrigos comportam centenas de baquetas tipo meia-lua, e num plano mais elevado salienta-se 8 baquetas maiores dispostas em linha reta, onde se acomodam os mestres ou sacerdotes, enquanto sobre a mesa redonda via-se um dos já conhecidos fone visão. Conclui que a disposição das instalações permite a administração dos ensinamentos simultaneamente, pois os mestres ficam sentados de costas, 8 para um lado e 8 para o outro lado, tendo à frente grupo de seus alunos. No perímetro, naquela mesma área, mais fora desses abrigos em grande extensão, via-se outros agrupamentos sucessivos de 8 baquetes e respectivas mesas de idêntica configuração. Transitando por entre aquelas belíssimas instalações, testifique a diversidade comparativamente ao que possuímos. Não nos sobram razões de ufania. Logo temos entrado no campo de pedagogia, isto é, no local onde se situam as escolas contra as minhas expectativas. Parecia uma sucessão de continuidade ou uma reprodução do que havia observado nos campos de culto, não deixando, entretanto, de ser interessante. Quando quase as mesmas acomodações, uma infinidade de mesinhas, cada uma com 8 baquetas, e num plano mais elevado sentam-se os professores em igual número. Mas isto são as salas de aula? Perguntei, tanto desapontado ao meu cicerone. Exatamente. O ensino aqui é ministrado só um método que poderíamos denominar de em série conjunta, porque a matéria a ser objetivada é dividida em 8 partes definidas, devendo cada uma delas ser focalizada por um professor. Discorrendo quanto ao ensino em série conjunta, passou aos detalhes. Tomemos, por exemplo, simples copo. Assim caberia ao primeiro professor explicar o seu formato, suas dimensões convenientes, bem como analisar os detalhes de suas variadas formas, procedendo sua comparação com outros recipientes congêneres. Ao segundo, competiria falar de suas cores, seus matizes, possíveis variações e transformações, bem como resultar as influências por eles exercidas. Ao terceiro mestre discorreria quanto à origem, à história, reportando-se a data de sua invenção, nome do inventor e dados correlatados. Ao quarto, dissertar quanto à composição da matéria e das vantagens de aplicação deste ou daquele material, segundo aos fins a que o copo se destinasse. Ao quinto professor, aborda a sua utilidade, o seu uso através dos tempos, ampliando determinados princípios básicos. Ao sexto, explanar a biografia do seu inventor, entrosando-a com os ensinamentos de outros mestres. Ao penúltimo, caberia definir, analisar a matéria e sua composição molecular. E finalmente, ao último, procurar tornar compreensível a dosagem química dos seus elementos. Desta maneira, os alunos, não se recordando da data ou do nome do inventor, bastaria lembrar o quinto professor, se desejasse algo quanto à composição química do copo. Valer-se-ia do terceiro em caso de dúvida quanto à influência dos matizes, socorrer-se-ia do segundo mestre, assim sucessivamente. Análogo sistema é cumprido na administração das demais disciplinas, pois não usam caderno, lápis, livros e outros pertencentes tão comuns às vossas escolas. Os ensinamentos se propagam diretamente de cérebro a cérebro, visto os alunos serem dotados de prodigiosa memória, aliada a um elevadíssimo índice de compreensão. A memorização deles é tão acentuada que, sem exceção, possuem a faculdade de se recordar de minudências dos primórdios de suas infâncias. Estava assimilando a sua palestra, porém absorto na conclusão dos pormenores antes observados, desde a minha chegada ao desconhecido mundo. Porém,
Nesse instante, meu pensamento se encontrava alheio à vista, se encontrava alheio à visita que fazia aquelas dependências, e tão logo se me ofereceu desejo de inquirir. Porque o material aplicado em certos voltores e em determinadas construções não é totalmente transparente, como acontece em casos análogos, perguntei. Para nós, o material em uso é sempre transparente, ainda que não seja para você. O material que um amigo julga ser sempre transparente ou translúcido, não permitindo, como em outros casos, ver o seu interior é diáfano à nossa vista, como os vidros comuns de vossas janelas. Isto deve-se ao poder de penetração de nossa vista, 8 vezes mais forte, e em determinadas condições o seu alcance é ainda maior. Daí o ofuscado ou embaçado, a sua visão é permeável à nossa vista, que o interpenetra facilmente. Ter plena confiança em nossas vistas e em nossos sentidos é o mesmo que andar por caminhos nublados entre despenhadeiras. Então, pelo que vejo, estamos em condição muito inferior. Perguntei. Em absoluto, os terrícolas não se encontram tão inferiorizados quanto lhe possa parecer, mas atravessam um estado de vida inteiramente ajustado aos conhecimentos obtidos dentro do grau evolutivo que atingiram. De maneira geral, ele reflete o apuro dos sensitivos de determinados órgãos físicos e estabeleça para o seu entendimento um paralelo entre as crianças nascidas há 50 anos atrás e as recém-nascidas de agora. Medeia sensível diferença, caracterizada de maneira insofismável que não comporta contestação. Já nasce dotado de cabelos com olhos abertos e precocemente falam e se movimentam. Logo, tudo está perfeitamente certo, enquadrado no plano evolutivo de sua humanidade. Mas o que é preciso fazer para melhorar a vida em nosso planeta? Perguntei. Melhorar a vida? Repetiu o Dr. Jaslin, com certo espanto. Não, meu amigo, a vida é mais bela e deliciosa. A vida é a mais bela e deliciosa expressão de toda a natureza que Deus implantou no universo. O essencial não é melhorar a vida, mas reformar o homem. Impõe-se a reforma íntima do ser humano. A vossa humanidade desfruta a vida num planeta considerado... A vossa humanidade desfruta a vida num planeta considerado em relação a outros um paraíso, porém os homens deturpam as suas delícias e o transformam num verdadeiro inferno. Assim se expressando, prosseguiu. Torna-se imperioso ponderar que o Supremo Criador, ao dadivar suas bênçãos ao planeta Terra, conferiu-lhe esplendores e maravilhas, as quais o homem terra não aproveita ou sequer agradece. Nos sentimos entristecidos por ver, afinal de contas, o habitante terreno, já em certo grau de evolução e entendimento, não ser capaz de considerar bem essas oferendas divinas e sair do emaranhado confuso criado por ele próprio. Não padece dúvida. Existem na Terra muitos homens imbuídos de boa vontade, de orientação esclarecida, mas, infelizmente, se constituem em minoria. É mista principiar e trilhar o estreito caminho do bem para atingir a larga estrada do amor. No entanto, tudo indica que, somente após o término da evolução do ciclo, com profundas alterações telúricas e acarretando a sede dos sofrimentos, conseguirão sair do caos e implantar nos seus corações a suprema lei do amai-vos uns aos outros. Creio ser esta a linha de conduta e orientação que nos libertará. Então a presente memória se converterá com o advento do terceiro milênio em maioria. Mas o doutor mencionou outros planetas que não são paraísos? Pergunta. Realmente, no conceito do universo, há mundos rudimentares onde seus habitantes, com vislumbres fisionômicos de homem, alimentam-se engolindo avidamente os vegetais crus, raízes e cascas. Nem certos de vossos animais se alimentam dessa forma. A água utilizada provém de imundas poças e, devido ao calor reinante, se transforma em focos pestilentes que o dizima impiedosamente. Suas vestimentas consistem em espécie camada de pelos longos e rústicos, gigantescos e horripilantes animais se entredevoram e invadem os agrupamentos humanos que sequer têm noção do uso de uma simples lança de pedra para a própria defesa. Vivem num alto de penhascos para se porem a salvo dos ataques de animais em estado de verdadeira incompreensão. No incrível primitivismo, disputam avidamente os locais, e o aparecimento nos céus de um mero papagaio lhes causaria terrível pânico, pondo
Agora, mais firmeza no olhar, acrescentou: no seu mundo isso não acontece, não é verdade? Perguntou. Indiscutivelmente não. O doutor tem toda a razão. A Terra é um verdadeiro paraíso. Já tinha percorrido todo o campo de instalações quando, ansioso por mais pormenores, interroguei discretamente: não existiria possibilidade de se ir a este orbe que o doutor mencionou para ensinar-lhe muitas coisas úteis, facilitando-lhe a vida? Perguntei. Entrevejo nisso a expressão dos seus sentimentos de generosidade e reconheço que seria uma ação altamente humanitária. Contudo, se tentássemos, não seríamos compreendidos. Na certeza procuraríamos despedaçar a unhas e dentes, forçando-os a uma reação incompatível com o nosso grau evolutivo. Com a sua proverbial atenção sempre pronta a esclarecer suas respostas, o Dr. Jansen passou a tecer mais as seguintes considerações: confronte um amigo sucedido no planeta Terra, onde Jesus, o Filho de Deus, meio que amoroso durante toda a sua estadia entre os homens, regou-os com o bem e frutificou-os com seu santo amor, profligou as conceituações da época, convidando-os a se unirem sob a égide do Pai Amantíssimo, atestando suas palavras com soberbos milagres e ingentes maravilhas por todos os contemplados. Foi perseguido, injuriado, crucificado. Não bastante é forçoso considerar que há milênios vinha a Terra passando por um processo evolutivo, e naquela época já existiam os doutores, entre aspas, credenciados a interpretar a ciência divina. Pergunto-lhe agora: pode-se obter ou esperar isto junto a um povo que sequer sentiu os lampejos da escrita, que está engastado ao primarismo do entendimento e jungido à feroz luta pela sobrevivência? Pergunta. Se procurássemos esta aventura, seríamos trucidados, sem o direito de apelar para o poder de defesa, pois o nosso discernimento anteviu com segurança a possibilidade do acontecimento. Eis o sucedido ao sublime enviado. Portanto, falece-nos autoridade para agir segundo os ditames do seu generoso coração. Assim a eles compete seguir a evolução natural através dos seus próprios recursos, seja físico, moral ou espiritual, porque está escrito: a cada um segundo as suas obras. Trocados mais uns passos, nos abeiramos de um dos aparelhos respiratórios repositórios dos fone visão. Ele acionou o Dr. Jansen um botão e não tardou que o voltou, atendendo ao chamado, pousar silenciosamente numa plataforma próxima. Antônio Rossi: num disco voador visitei outro planeta, civilizações do espaço visitando o planeta Terra.